O ano foi de 2023. Foi extremamente importante para a ufologia, ramo especializado no estudo de fenômenos aparentemente inexplicáveis e, possivelmente, relacionados às manifestações de formas de vida extraterrestre em nosso planeta. Isso se deu principalmente por conta da série de depoimentos prestados por ex-militares e agentes dos serviços de inteligência estadunidense no Capitólio, centro legislativo dos Estados Unidos, localizado na capital do país. Bom, o fato transformou estas investigações em algo palpável, possível e importante o suficiente para ser tratado de forma séria e não apenas como uma forma de entretenimento ou conspiração. A sessão, além de ter ocorrido em um importante espaço político, contou com a participação massiva de diversos veículos de comunicação e foi acompanhada por pessoas do mundo inteiro. Um dos efeitos deste movimento, que transforma essas averiguações em algo relevante para ser conduzido de forma criteriosa, foi a adoção do termo UAP, Fenômenos Anômalos Inexplicados, em inglês, ao invés dos famigerados UFOs ou OVNIs, que já estão permeados por conceitos fantasiosos que foram se depositando ao longo dos anos. Os protagonistas dessa sessão foram Ryan Graves, piloto aposentado da Marinha, que observou vários destes fenômenos não identificados e criou uma organização para investigá-los, David Fravor, ex-comandante da Marinha, que também presenciou vários acontecimentos estranhos, e a estrela da noite, David Grush, ex-oficial da inteligência norte-americana, que fez as declarações mais polêmicas e controversas. Entre os assuntos levantados pelo ex-agente estava o fato de que o governo e as forças armadas estadunidenses sabem da existência e fazem pesquisa de equipamentos tecnológicos não humanos, a conhecida tecnologia reversa. Além disso, David afirmou que existe material biológico não humano sendo armazenado pelo governo, que teria sido coletado em acidentes envolvendo UAPs, os mesmos que produziram material tecnológico que está sendo estudado. Bom, tudo isso gerou uma comoção geral, e não é para menos. No entanto, ao ser questionado, o ex-agente diz que só poderia fornecer mais informações em uma reunião fechada para o grande público, e a sessão terminou com mais perguntas do que respostas. Mas os questionamentos, é claro, não pararam por aí. Desde então, várias dúvidas têm sido levantadas, e talvez a principal delas seja: de onde veio especificamente este material biológico não humano? Ufologistas do mundo todo apontaram várias hipóteses, coletando informações dos incidentes mais populares. Porém, grande parte dos casos é muito antiga e seria pouco provável que qualquer material biológico tivesse sobrevivido por tanto tempo. Aliás, é difícil afirmar isto, pois não sabemos nada do que estamos lidando. Foi então que surgiu uma suspeita. Um episódio muito familiar e bastante próximo de nós: o incidente de Varginha. Tudo aconteceu em janeiro de 1996, há pouco mais de 28 anos. O ápice do caso foi o avistamento de um ser de outro mundo por 3 jovens, que ficou conhecido e famoso como o ET de Varginha. Mas as investigações posteriores mostraram que o fenômeno foi muito mais complexo do que isso. Imagine só, se as provas biológicas apontadas no Congresso americano tiverem sido encontradas aqui. Do nosso lado, vamos relembrar os principais acontecimentos deste incidente. Varginha é um pequeno município localizado ao sul do estado de Minas Gerais. Pequeno, talvez, seja um eufemismo, pois a cidade possui atualmente cerca de 140 mil habitantes e teve sua origem há mais de 140 anos. No entanto, apesar do tamanho considerável e da relevância histórica, Varginha sempre foi agraciada pela calmaria
e sobriedade típicas do interior do Brasil. Isso até se tornar palco de fenômenos inexplicáveis, aparentemente vindos de outro mundo. Como dissemos, o fato se popularizou, os eventos aconteceram no dia 20 de janeiro do ano de 1996, mas as investigações, conduzidas principalmente pelo advogado e ufólogo o Birajara Rodrigues, apontaram que os fenômenos começaram um pouco antes disso, cerca de uma semana para ser mais específico. Os primeiros avistamentos aconteceram no dia 13 de janeiro, na zona rural próxima ao município. A noite de um casal que tomava conta de um sítio localizado às margens da BR-491 foi interrompida por uma série de barulhos estranhos, vindos do pasto. A mulher percebeu que o gado estava agitado, correndo de um lado para o outro, e decidiu sair na varanda da casa para averiguar o que estava acontecendo. No entanto, ela foi surpreendida por algo inimaginável. Um grande objeto, grande mesmo, acinzentado, coberto por fumaça, mas que estranhamente não emitia luzes nem produzia muito ruído. Imediatamente ela chamou o marido, que estava assistindo televisão. Os dois ficaram observando o veículo que passeava no céu enquanto perdia altitude aos poucos. Segundo o caseiro, ele era comprido, do tamanho de um ônibus, mais ou menos, e tinha coisas mexendo, além da fumaça que também foi observada por sua esposa. Ele foi voando cada vez mais baixo, indo em direção à rodovia Fernão Dias, onde sumiu no horizonte e não foi mais visto. Nenhum dos dois dormiu naquela noite, é claro. No entanto, o mais interessante é que o mesmo incidente pôde ser observado naquela noite por um piloto paulista que estava na região para participar de um evento. O homem estava passando pela rodovia Fernão Dias quando viu o objeto sobrevoar em baixa altitude e cair próximo à divisa com a cidade vizinha de Varginha, Três Corações. Rapidamente, ele alterou o seu trajeto por uma estrada alternativa para encontrar o local do acidente, pois até onde sabia, poderia se tratar de um dirigível e alguém poderia estar precisando de ajuda. Porém, para sua surpresa, quando chegou no local do impacto, a cena já estava repleta de policiais militares e membros do Exército, que recomendaram que ele deixasse a região sem comentar o que havia visto. Bom, pelo visto, não foi isso que aconteceu. Na manhã do dia 20 de janeiro, o telefone do Corpo de Bombeiros não parava de tocar. Um estranho animal foi avistado por moradores dos bairros Jardim, Andere e Santana, que ligaram para a corporação para resgatá-lo ou capturá-lo. Pouco tempo depois, algumas viaturas foram vistas rondando uma mata da região, inclusive um caminhão da Escola de Sargento das Armas. Em seguida, vários soldados entraram no matagal. Houve 3 disparos de arma de fogo e 2 sacos foram retirados de lá, carregados pelos militares. Um deles se movia, mas o outro não. Esses relatos foram feitos às equipes de ufólogos que investigaram o caso. Naquele mesmo dia, houve o famigerado encontro com o ET, mas ele não foi definido assim logo de cara. 3 jovens mulheres de 22, 16 e 14 anos estavam indo para casa quando se depararam com uma figura estranha, em um local próximo de onde houve os primeiros avistamentos daquele dia. Assim como no primeiro caso, as testemunhas não apontaram de imediato que se tratava de um alienígena, tratando-o como um animal, mesmo que fosse diferente de tudo que já haviam visto. Elas o descreveram como um ser pequeno, com braços e pernas finas, pele marrom, oleosa e sem pelos, nem mesmo na cabeça. Tinha protuberâncias que pareciam chifres e olhos grandes e vermelhos. Estava agachado, parecia indefeso ou machucado. Imediatamente elas correram para casa e uma delas chegou a relatar para a mãe o que tinha visto. Aliás, que tinha visto o próprio diabo. A responsável foi até o local, mas não havia mais nada lá.
Testemunhas afirmaram que os bombeiros haviam capturado o animal e tudo que restou foi o cheiro desagradável que ele exalava. Depois disso, houve uma movimentação incomum nos hospitais e zoológico da região. Viaturas do Exército, bombeiros, forças policiais e especiais foram vistas entrando e saindo destes locais e circulando pela cidade, que até então era vista como local pacato. Tudo isso, é claro, chamou a atenção da população e logo as relações foram feitas, atribuindo os fenômenos a uma causa que não seria apenas o aparecimento de um animal estranho. Depois destes eventos, foram relatadas mortes de um policial e vários animais do zoológico, que supostamente tiveram contato com um ser estranho. Todas as perícias feitas, tanto no militar como nos animais, foram inconclusivas, apontando infecções e comprometimentos dos sistemas imunológicos que não tinham causa aparente, nem uma relação que pudesse ser estabelecida. Tudo isso gerou ainda mais perguntas e desconfiança na população, tanto de Varginha como do Brasil e do mundo, pois a essa altura o caso já estava repercutindo nos noticiários. Além dos hospitais, uma movimentação incomum foi vista nas sedes das Forças Armadas e, posteriormente, em um comboio que foi destacado para a Universidade de Campinas. Especula-se que os agentes procuravam respostas para fenômenos que eles também não conheciam. No entanto, tanto os hospitais como as corporações militares e a universidade nunca se manifestaram abertamente em relação ao caso, sempre mantendo certo sigilo misterioso. Uma coisa que passou despercebida na época, mas que veio à tona com essas novas iniciativas que comentamos, é que um desses locais que foram estranhamente mobilizados era justamente um aeroporto militar. Algo que, visto sob nossa atual perspectiva, pode estar relacionado ao material biológico não humano armazenado pelo governo norte-americano. Como sabemos, os Estados Unidos são uma potência mundial e detêm o controle de pesquisas e avanços científicos feitos nas mais diversas áreas, como a eletrônica, medicina, física, astronomia, enfim. Muito desse poder advém de contratos e parcerias que permitem que eles estejam a par de quase tudo que acontece pelo mundo. Mas será que eles seriam capazes de intervir em acidentes ou incidentes como este que aconteceu aqui no Brasil? Afinal de contas, para você, o fenômeno observado em Varginha pode ser considerado uma experiência real, com seres vindos de outro mundo? Para saber de tudo isso, teremos que ficar ligados nos próximos capítulos dessa história, não é mesmo? Por hoje eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais. Um grande abraço. Tchau!